Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo uma live muito especial sobre hipnose e transformação pessoal. As pessoas desejam buscar transformação pessoal. Isso é uma coisa muito importante, né? O que é transformação pessoal? Como é que você Olá, pode buscar? sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo uma live. Nós estamos trabalhando nesse conceito do que significa transformação pessoal. Transformação pessoal é uma coisa muito importante. Olá, Mônica, olá, Fernanda, olá, todo mundo. E nós vamos falar sobre esse assunto que é extremamente importante, que é a hipnose e a transformação pessoal. O que é transformação pessoal? Mudança. Eu não estou falando só sobre terapia. Outro dia eu estava falando sobre terapia e hipnoterapia. Mas eu queria falar, por exemplo, para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, o que me levou a trabalhar com a hipnose. Eu, desde muito jovem, na verdade, a minha história com a hipnose remonta aí de muito tempo. Eu vou dar aí um alô para Julie, para Pepe, Fernanda e Mônica e todo mundo que está entrando aí. Fico muito feliz que vocês estejam aqui outra vez, alguns de vocês. E a minha história com a hipnose vem quando minha mãe estava grávida de mim. Ela perdeu o avô dela, e ela era muito, muito conectada ao avô, né, tinha uma conexão muito grande aí com o avô, e isso mexeu profundamente com ela, num nível, assim, bastante profundo. E, em relação a isso, ela já estava bem, avançada em relação à gravidez, né, eu só estou fazendo uma pausa aqui por causa da conectividade. Bom, nós já retornamos aqui, a conectividade estava com problema, já ajeitei aqui. Eu estava dizendo, né, que a minha história com a hipnose começa quando, na verdade, antes de eu nascer, propriamente dito, porque minha mãe perdeu o avô com câncer e ele teve, assim, um final de vida bem difícil, pelo que ela e minha família sempre me disse, né. Ele, muito querido, muito amado por todo mundo, teve câncer, de repente, e ficou meses naquele processo, né, que acontece ainda mais há 50 e muitos anos atrás, é mais desafiante ainda o que acontece, né. Hoje ainda existem outros tratamentos e tal, enfim. E ela ficou muito mobilizada, só que ela já estava bem avançada na gravidez comigo, e o médico que atendia ela, o obstetra, o ginecologista, né, que ele tinha todas essas funções e ia fazer o parto, ele também era formado em hipnoterapia. E ele hipnotizou minha mãe e ela era um sujeito hipnótico, assim, extremamente fácil de entrar em transe. Eu mesmo, depois que eu aprendi a fazer hipnose, eu fiz algumas hipnoses com ela que ela me pediu e tal. Ela, em segundos, ela entrava num transe profundo. E através da hipnose, ela conseguiu ficar calma, ficar tranquila, lidar com aquele período, diminuir as somatizações que ela estava experimentando ali naquele momento. E ele inclusive, sugeriu, e ela aceitou, que o meu parto fosse feito através de hipnose. Então o parto foi induzido hipnoticamente, uma coisa que para a época nem era tão conhecido, nem se fazia tanto isso como se faz hoje em dia, uma série de outros procedimentos. Não sei se vocês sabem hoje, quem é médico ou psicólogo pode inclusive atender no SUS com hipnose, existe essa alternativa também, pelo menos ela estava disponível aí há uns 6, 7 anos atrás, eu acho que continua. E eu nasci num parto que foi induzido hipnoticamente, ou seja, agora venha, nasça, comece a ter o processo, então todo o processo de hipnose foi facilitado, otimizado em muitos aspectos, segundo minha mãe me contava, né, eh, através da hipnose, ou seja, a minha relação com a hipnose, gerando transformações pessoais, começou antes de eu nascer. Né, então, isso foi uma coisa que fez uma diferença muito grande para ela. Depois que eu comecei a me interessar pelo assunto, ela me contou, né, que tudo isso aconteceu. Olá Sol, olá Ana, Graziela, sejam bem-vindas aqui. E isso fez uma diferença, assim, muito grande, para mim, né, depois que eu soube. Quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos, eu sempre gostei muito de ler,
a biblioteca do colégio que eu estudava aqui em Niterói, no Colégio São Vicente de Paulo, que na época eu estudava, tinha uma biblioteca muito rica em muitos temas. Inclusive, eu devo a essa biblioteca meu interesse por parapsicologia e hipnose, todas essas coisas, porque eles tinham tudo isso na biblioteca e livros muito bons na época disponíveis. Foi ali que eu vi, numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso, né? Vamos lembrar disso. Eu tive minhas primeiras referências de bons autores e referências. Tinha uma senhora na biblioteca chamada Dona Isaura, que era bem idosa, mas a gente conversava bastante, né? E ela adorava esses temas também, todos esses temas. Então, na verdade, o universo parece que foi conspirando aí em muitos aspectos. Então, eu me lembro que quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu juntei lá minha mesadinha e comprei um livro que eu tenho ele até hoje, você não está aqui em mãos fácil, eu já mostrei outras vezes, que se chamava Um Método de Hipnotismo, onde é da hipnose clássica, onde tinham vários procedimentos de hipnose e eu fiquei fascinado com aquilo e comecei a estudar e aplicar, aplicava nos meus colegas, meus amiguinhos do prédio que eu morava, e alguns deles entravam em transe, assim, eu comecei sem nunca ter feito curso, sem nunca ter feito absolutamente nada a ver com isso. Também a relação com a hipnose vem desde aí. Com 13 para 14 anos de idade, eu comecei a estudar parapsicologia, a abordagem um pouco mais científica, que foi se tornando cada vez, que é a única, na verdade, a única correta que existe, né? Da mesma maneira, a hipnose e PNL, todas essas coisas, não existe. Qual é a abordagem? A abordagem é a única que tem, que é aquela que é ligada à academia, às pesquisas, etc. Claro que tem um pessoal do oba-oba aí, mas a gente não se refere a essas pessoas. E eu comecei a estudar parapsicologia e eu aprendi, propriamente dito, a fazer hipnose com um pouco mais de detalhes, porque a pessoa que conduzia, ela inclusive está viva até hoje, a doutora Maria Lídia Gomes de Matos, psicóloga, ela ficou muito conhecida nos anos 80, quando ela participou daquele programa do J. Silvestre, respondendo justamente sobre parapsicologia, talvez alguns aí se lembrem isso do passado, e eu fui estudar com ela, e ela fazia alguns processos de hipnose. Eu comecei sem ainda saber que PNL existia, e já existia, né, mas era bem recente. Eu comecei a modelar o que ela fazia e algumas vezes que ela não pôde ir por alguma razão qualquer, eu fiz práticas de hipnose com as pessoas, fiz regressão, com 14 anos de idade. Então, a minha história com a hipnose é muito antiga. Agora, o grande salto que eu dei na hipnose, que foi um salto quântico, assim, foi quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, porque alguns de vocês, não sei se sabem, a programação neurolinguística teve uma forte influência de vários tipos de psicologia. Na verdade, a PNL, ela é calcada em cima da antropologia dos estudos psiquiátricos do Gregory Bateson, da psicologia familiar da Virginia Satir, pega a Gestalt do Fritz Perls e também inclui aí a hipnose ericksoniana. E Milton Erickson foi um dos grandes influenciadores, foi Gregory Bateson, que era uma espécie de mentor do Richard Bandler e do John Grinder, quando eles estavam. A PNL nem nome tinha ainda. O Gregory Bateson viu a grandeza e a importância do trabalho que eles estavam fazendo. Ele era muito conhecido, muito famoso, muito respeitado no mundo inteiro. E ele viu o que Bandler e Grinder estavam fazendo. Tanto que ele escreveu o prefácio do primeiro livro, vamos dizer assim, de PNL, que se chamou A Estrutura da Magia. E continuou orientando. Em um determinado momento, ele sugeriu que o Bandler e Grinder, que estava estudando linguagem num nível muito profundo, a influência da linguagem na mente e nos sistemas, que eles fossem conhecer o Milton Erickson em Phoenix, Arizona, eu acho. Era Arizona, mas acho que era Phoenix, se não me engano. E porque ele disse que ele conseguia fazer coisas que ninguém fazia, ele conseguia acessar processos inconscientes das pessoas e tinha resultados extraordinários em termos terapêuticos que ninguém tinha. E muita gente ia de vários lugares do mundo, dos Estados Unidos inteiro, estudar com Milton Erickson, né? Ele tinha grupos de estudos e tal, onde ele ensinava as coisas que ele fazia. E lá foram Bandler e Grinder para lá, e realmente a influência, quando você estuda, quando eu ministro formações em hipnose, e eu ensino a hipnoterapia do Milton Erickson, eu mostro como os pressupostos que o Milton Erickson acreditava,
eles quase todos eles passaram a fazer parte dos pressupostos da programação neurolinguística também. Nós temos todos os recursos que nós temos dentro de nós, a questão das metáforas, da comunicação, até da ele não usa a palavra intenção positiva que nós usamos na programação neurolinguística, mas quando você nota, ele fala, né, que por trás das coisas existia uma paixão, existia um significado por trás dos sintomas e tal. Então, muito dos conceitos da hipnose ericksoniana acabaram influenciando a programação neurolinguística, tanto que tem alguns ericksonianos que chegam até dizer que a programação neurolinguística é uma dissidência, né? Um desdobramento da hipnose ericksoniana, mas só que a PNL vai por um outro caminho, né? Porque não necessariamente quando você pratica PNL, você coloca a pessoa de olhos fechados e respirando e relaxando, isso não é necessário. E como eu estava dizendo, meu salto em termos de qualidade de hipnose foi com o Richard Bandler, porque eu havia aprendido lá com a Maria Lídia e outras pessoas a hipnose um pouco mais clássica, que é aquela onde você primeiro relaxa todo o corpo, faz aquele relaxamento chamado de psicossomático, onde você começava com o dedo do pé e subia até o alto da cabeça. Então era assim, dia que eu ia fazer hipnose com alguém naquela época, eu separava para fazer uma sessão maior, porque meia hora, 40 minutos era só para tentar, é isso mesmo, eu usei a palavra certa, tá? Tentar colocar uma pessoa em transe. E às vezes dava certo, às vezes não dava. E depois só que eu vim entender por que isso. Então era uma coisa meio assim, quando dava certo, era ótimo e funcionava muito bem. Quando não dava certo, a pessoa relaxava um pouco e sempre era uma coisa boa, sempre era uma coisa útil. Mas quando eu conheci o Dr. Richard Bandler pessoalmente, primeiro eu comecei a ler os livros do Bandler quando eu descobri a PNL nos anos 90. Depois eu comecei a comprar os livros importados de programação neurolinguística e aprender a aplicar. Depois eu fiz as formações em programação neurolinguística, eu me tornei practitioner, master, trainer em programação neurolinguística, até que eu comecei a querer estudar pessoalmente com o Dr. Richard Bandler, porque eu ouvia tudo dele, comprava tudo dele que era possível, áudios e DVDs e CDs na época que tinham com gravações de curso, tinha muita coisa disponível na internet, mais do que tem hoje naquela época que a internet era terra de ninguém, você baixava qualquer coisa. Você postava qualquer coisa, não tinha lei, não tinha nada, então eu baixei muita coisa de PNL, porque era o que todo mundo fazia na época, depois a coisa mudou. Então eu marquei muita coisa, olá Marco, olá André, olá Alessandra, olá Renatinha, André, na verdade, sejam bem-vindos. E eu fiquei fascinado porque eu comecei a ver que o Bandler usava a programação neurolinguística e usava na comunicação dele mudanças de estado. Então você ia numa viagem enlouquecida com ele falando, 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 olá Joana, falando, 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 falando muitas coisas. E eu comecei a querer aprender a fazer aquilo. Eu tenho alguns cursos com ele. Esse ano eu estou ouvindo, talvez pela centésima, não sei quantas vezes, um curso dele de mais de 30 horas de gravação. E eu ouço sempre, né? Porque é muito bom, né? Porque eu tenho muitos insights, porque é uma viagem que você faz tendo insights ao mesmo tempo que tem as informações. E eu fui estudar pela primeira vez com ele em Londres. Eu fiz alguns cursos em Londres. Depois eu fui a Orlando fazer o Design Human Engineering, já vou explicar o que é isso. Depois eu continuei indo a Londres fazer alguns cursos, depois continuei voltando para Orlando, eu fiz mais de 10 formações com o Dr. Richard Bandler, mas o Bandler me ensinou uma coisa muito interessante. Eu me lembro que me ensinou mesmo, porque tinham em Londres, eu me lembro se foi em Londres, tinham mais de 400 pessoas lá dentro do auditório, que foi no Ibis Hotel em Earls Court, acho que foi 2008, 2009, alguma coisa assim, uma dessas vezes que eu fui lá, e todo mundo ali trabalhava com hipnose, mas você sabe como os ingleses, de uma maneira geral, eles são mais retraídos, né? Então ele perguntou assim: quem aqui trabalha com hipnose? Aí eu levantei a mão, eu, achando que todo mundo ia levantar a mão. Quando eu vi, só eu tinha levantado a mão. Daí todos eles estavam olhando para o pé, olhando para a parede, aquela coisa de inglês, né? Que inglês faz. E aí ele me perguntou: você da onde é? Eu falei: eu sou do Brasil. Ele falou: ah, você é hipnoterapeuta? É hipnólogo? Eu falei: sou. Ele falou assim: quanto tempo você leva para colocar uma pessoa em transe? Eu pensei assim: ah, eu faço bem mais rápido que a maioria das pessoas. Eu falei: ah, 20 minutos, meia hora. Ele: 20 minutos, meia hora, tudo isso. Aí eu fiquei olhando para a cara dele: como assim? Ele falou: isso é muito tempo.
Ele ainda brincou assim: "Em meia hora dá para você atender 2 clientes, se você for rápido". É uma brincadeira isso, evidentemente, mas ele me chamou um ponto interessante. E aí eu comecei a aprender com ele uma série de coisas que mudaram completamente a forma como eu fazia a hipnose. Para começar, eu deixei de fazer aquele relaxamento longo, começando com o dedo do pé, com a pô, eu isso, depois eu descobri, estudando mais a fundo ainda a programação neurolinguística, que esse tipo de relaxamento dá muito certo quando a pessoa é muito sinestésica, quando ela é muito voltada para o corpo, para as sensações. Ela vai adorar sentir o dedo do pé, sentir o peito do pé, mas quem é mais visual, quem é mais auditivo, isso não tem tanto efeito assim. Era por isso que algumas pessoas conseguiam e outras nem tanto entrar num estado assim. E eu aprendi com o Richard Bandler várias coisas, né, algumas estratégias da programação neurolinguística, e ele falou categoricamente: "Se você aprender as coisas, vocês aprenderem", ele me chamou, foi lá, ele me chamou, sujeito de demonstração: "Vou te mostrar como é que se faz hipnose rápida", ele me botou em transe lá em 3 segundos. Eu só me lembro de uma parte, eu sei que teve uma hora que minha cabeça mexia, o meu corpo estava prostrado, eh, enfim. E aí eu comecei a aprender que, na verdade, se você adiciona alguns elementos da programação neurolinguística, você consegue fazer uma hipnose muito mais rápida, muito mais eficaz, muito mais inclusiva, uma hipnose que várias pessoas, mesmo em grupo, com preferências diferentes, sejam auditivas ou visuais ou sinestésicas, elas têm uma chance muito maior de responder à hipnose. E se você não sabe também quais são os sistemas representacionais, fala: "Ana, tudo bem? Obrigado". Quando você não sabe quais são os sistemas representacionais predominantes, serve para todo mundo. Então, hoje em dia, acontece exatamente o que o Bandler falou. Hoje, a maior dificuldade que eu tenho hoje é manter as pessoas conscientes durante a hipnose. Isso não é um problema, eu digo dificuldade de brincadeira, tá? Porque não é um problema isso, porque eu entendi que algumas pessoas, mesmo quando você faz um leve relaxamento, e depois de um tempo elas entram rapidamente num transe através desse método que eu uso, que eu vou ensinar para vocês, inclusive para quem participar aí dos programas que a gente vai fazer de hipnose, como o que nós vamos fazer em Foz do Iguaçu. Esse ano nós vamos fazer em Foz, eu vou falar já já sobre isso. O Poder da Hipnose, agora 19 e 20 de outubro, que é o primeiro contato com a hipnose. Depois nós vamos fazer o Practitioner em hipnose e o Master Practitioner em hipnoterapia gerativa, né? E quando, não é hipnose comum, né? Eu não faço hipnose comum, eu faço hipnose gerativa, que é a combinação única da hipnose com a programação neurolinguística. Isso é uma coisa exclusiva. O que eu faço é uma coisa exclusiva, que só eu faço. Ninguém mais faz desse jeito. Tem outras pessoas que também misturam um pouco de PNL e hipnose, mas não fazem como eu faço, não desenvolveram um método e um processo de hipnoterapia como eu desenvolvi a partir das coisas que eu aprendi com Richard Bandler, com Robert Dilts, com os próprios escritos do Milton Erickson também. E isso fez uma diferença muito grande. Então, hoje, a coisa mais difícil que eu tenho é alguém que fique consciente, porque, quando elas às vezes a primeira vez, segunda vez, ela fica semiconsciente e tal, logo rapidinho, depois que a pessoa ela se familiariza a trabalhar comigo, ela só me ouve fazendo a contagem inicial, pedindo para respirar, e depois quando eu trago ela de volta do estado. E eu não fico nem aí para aquelas escalas de hipnose do David Elman e do fulano de tal. Eu até ensino no meu curso de hipnose gerativa, quem fizer a formação na fase master, eu até ensino, eu falo dessas escalas, que é importante você saber que existem e tal, mas o que eu oriento é as pessoas não ficarem muito preocupadas com isso, porque alguns hipnólogos mais clássicos, eles ficam muito preocupados se a pessoa está no nível 3 da escala tal ou a outra escala, e eu acho que isso tira o foco um pouco do trabalho que está sendo feito ali com as pessoas. Olá, Alisson, tudo bem? Né? E então a coisa é basicamente assim, né? Então a hipnose hoje eu desenvolvi um processo e que eu ensino aí não só nos livros que eu publiquei, como por exemplo o Poder da Hipnose que está aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma baguncinha aqui. O Poder da Hipnose ele foi lançado há alguns anos atrás, né? E fala sobre isso. Eu tenho um outro que eu ainda não tenho ele impresso, mas está chegando a qualquer momento, que é justamente o Guia Definitivo da Hipnose Prática, que é um manual que, inclusive, quem fizer o curso lá de O Poder da Hipnose vai receber esse livro, Guia Definitivo da Hipnose Prática Digital, e você vai ter acesso a vários roteiros hipnóticos profundos. Olá, Leandro. Olá, Lira.
Reinaldo, você vai ter acesso a esse livro que tem vários roteiros hipnóticos, aos áudios deles, porque não só você tem o roteiro, mas tem o áudio onde eu conduzo aquele roteiro de uma forma profissional, usando a voz de maneira correta, o processo da maneira correta. Você pode adquirir comigo, independente de fazer o curso, se você quiser, tanto na forma digital, que é um pouco mais em conta, quanto na forma impressa, o Guia Definitivo da Hipnose Prática. Mas se você fizer o curso Poder da Hipnose, você ganha a forma digital, mais os áudios para você poder acompanhar. Então, hoje, o que eu aprendi com o Bendler me ajudou a levar a pessoa para um estado de transe em minutos. Em coisa de 5 minutos, assim, em média, a pessoa entra pelo menos num transe médio. E é incrível, né, porque desde que eu comecei a usar foi surpreendente, às vezes eu tenho uma turma inteira, assim, com 100 pessoas durante um curso que eu ministro, independente do curso, a gente sempre faz uma indução depois do almoço, ou uma outra hora do dia, mesmo de manhã, quando as pessoas estão bem despertas e tal, e nós temos às vezes, assim, 100% da turma entrando num transe profundo, não lembrando o que aconteceu, e aí depois eu mostro a gravação, geralmente eu disponibilizo a gravação, eles vão aí vão ouvir em casa, ouvem em casa, também não lembram depois. É muito engraçado, né, só o que tá aí sabe disso. A pessoa vai lá, puf, vai ouvir em casa, também não lembra da gravação, né, e a coisa acontece, né. A Julie também tá aqui, aliás, a Julie e a Sol, que estão aqui no Instagram, são as minhas sócias aí no Instituto Manifesta. Visita a gente aqui no Instagram, Instituto Manifesta, ou na página institutomanifesta.com.br, que é justamente o instituto que nós estamos desenvolvendo para fazer cursos em vários lugares. Vamos começar em Foz do Iguaçu, mas depois lá em outros lugares no Paraná, em outros lugares também por aí pelo Brasil. E isso eu vou ensinar para vocês, né? Então, desde sempre eu comecei a usar, depois que eu aprendi tudo isso, na clínica. E o resultado foi retumbante, assim, foi retumbante de positivo o resultado que eu tive na clínica usando esse processo. Porque eu combino, como eu já falei em outras lives, a terapia, o processo de terapia com a hipnoterapia quando o cliente deseja isso. Se o cliente não deseja, eu não uso. Aí a hipnose ela entra mais na parte conversacional, onde eu vou contando histórias, metáforas, na minha interação, e acontece do mesmo jeito, só que a gente faz de conta que não está fazendo, né? A Sol coloca aqui, é Instituto Manifesto no Instagram, se você quiser marcar a gente. Aliás, não só, por favor, nos sigam, mas também divulguem, né? A gente precisa dessas coisas, né? Então divulguem, por favor, se vocês estão gostando da live, para as pessoas, visitem e divulguem para as pessoas o Instituto Manifesta. E eu comecei a usar, o sucesso foi muito grande, e uma das características desse trabalho, que eu comecei a me inspirar com o Richard Bandler, e depois eu desenvolvi alguma coisa, inclusive com uma certa diferença, eu já vou explicar qual, é justamente a combinação da hipnose com a programação neurolinguística, porque ele usava processos de PNL, a linguagem da PNL, o modelo Milton, o metamodelo e tal, o Diltz usa prestação verbal e etc. E isso foi, assim, espetacular, tá, essa combinação. A única diferença em relação ao Bandler, porque o Bandler ele tem uma crença individual que você não deve fazer terapias de mais duração, que você deve trabalhar a pessoa, isso é o mapa dele, né, não sei se ele mudou, mas pelo menos é isso que ele falou várias vezes onde eu estive presente. Eh, eu já não estou com ele pessoalmente já tem alguns anos, né, a última vez foi um pouco antes da pandemia, e, ele sempre colocou, né, que ele acreditava que você tinha que pegar a pessoa com problema, trabalhar aquele problema e mandar a pessoa para casa. Se ela tiver um outro problema, ela volta e trabalha com você. Olha, Lennon, tudo bem? Emílio. E eu discordo, né, respeitosamente, né, porque eu, como terapeuta, eu entendo que algumas pessoas têm uma dinâmica psicológica mais complexa. Olá, Márcio. Algumas pessoas têm a dinâmica psicológica um pouco mais complexa. Então, algumas pessoas, não é só uma questão de você fazer uma ou duas sessões. Algumas pessoas precisam de um pouco mais do que isso, por mais que a PNL vá lá em uma sessão, resolva aquela coisa ali, uma fobia, por exemplo, uma ansiedade, um processo de pânico. Eu já tive pessoas que não dirigiam há anos e tinham pavor de dirigir, passaram a dirigir com uma sessão de volta, né? Depois se sentiram confiantes outra vez. Mas mesmo assim, a gente percebe que às vezes, em vários casos, as pessoas precisam
trabalhar várias outras coisas ao redor daquela coisa central que a PNL nos ajuda a resolver bem rápido. Porque tem toda uma dinâmica psicológica que foi afetada. E muito embora aquela transformação neurolinguística ela afete todo o resto, às vezes você precisa acompanhar um pouco mais isso e fazer outros processos complementares, porque aquilo está afetando o trabalho, está afetando a família, está afetando uma série de outras coisas. Olá, Leandro, tudo bem? Então a coisa começa a acontecer e a gente precisa, às vezes, colocar alguns outros processos ao redor. É aí que é a minha não é divergência, é um contraponto, porque existe esse público sim. Não porque o público que vai fazer curso é um público que já está engajado em uma série de coisas, então eles vão lá, fazem aquilo ali, resolvem e vão embora. Mas tem algumas outras pessoas que não, que a dinâmica psicológica, a história pessoal está muito afetada. Existem muitas crenças aí no que a gente chama na PNL, no modelo SCORE, né, que é a história que você conta para você sobre o que aconteceu na sua vida. É muito pior do que o que aconteceu. A história que você conta para você sobre o que aconteceu na sua vida, geralmente é o que é o seu problema e não o evento em si, porque quando você muda a sua história pessoal através de técnicas mais avançadas, como nós vamos ver no Master em Hipnose, que nós vamos fazer lá pelo Instituto Manifest em Foz do Iguaçu, você vai ter aí o evento que é o mesmo que aconteceu lá e a pessoa não reage mais àquele evento da mesma maneira. Quando você faz o reimprint, um trabalho na linha do tempo, lá, Débora, de mudança da história pessoal, então o evento continua tendo sido o mesmo e a pessoa hoje tem uma resposta completamente diferente a ele. Eu sei que isso tudo parece um pouco fantástico para quem nunca ouviu falar em PNL, e volta e meia eu tenho essas situações onde eu me empolgo e alguém me encontra numa situação social e a pessoa diz assim: "Ah, eu tenho um medo, uma fobia terrível, há anos que eu não trabalho, há 20 anos que eu tenho uma fobia terrível". Eu digo assim: "Ah, faz uma chamada, a gente faz uma chamada e eu resolvo isso para você". Uma das vezes uma pessoa virou para uma pessoa que eu conheço e disse assim: "Ele bebeu alguma coisa assim, ele tá bêbado, porque ele me disse que se eu fizer uma chamada com ele, ele vai resolver o problema". E, assim, eu não sei se vou, mas provavelmente vou, provavelmente vou em uma sessão de PNL com hipnose resolver muito mais do que meses e meses de terapia fariam por você, por causa da própria característica tanto da hipnose quanto da transformação neurolinguística. E a gente entra no tema, né, que é hipnose e transformação pessoal, que é o foco que eu estou dando hoje para esse trabalho. Hoje a gente precisa de transformação pessoal. A gente está vivendo uma época em que é necessário que você tenha recursos para mudar, para reagir às coisas, para lidar com adversidades, com mudanças. Nós estamos vivendo numa época histórica e eu não acho que isso é fabuloso, mas é o que é e a gente tem que lidar com a realidade, porque a realidade é essa, não interessa se a gente gosta ou não gosta disso. A gente vive numa realidade, olá, doutor Fábio, tudo bem? Né? E o que acontece é que algumas pessoas não gostam disso, mas não interessa. A gente vive numa época em que, primeiro, o mundo está um lugar cada vez mais complexo, as mudanças estão acontecendo, a complexidade em termos de pessoas, grupos, e as pessoas estão tendo uma maior autoconsciência de si, então vários grupos estão surgindo pedindo uma atenção especial para si, para suas necessidades, as pessoas têm o direito disso, eu penso, né? E nós vivemos num mundo com crises climáticas e que estão acontecendo, que é uma verdade e está nos afetando, afetando a todo mundo, e uma série de outras coisas que estão acontecendo aí pelo mundo. Então, o mundo se tornou, está se tornando cada vez mais um lugar instável, onde você precisa continuar trabalhando, trabalhando a sua empregabilidade, a sua capacidade de sustentar a si, a sua família, muitas vezes. E você precisa hoje muito mais rápido, porque o mundo te exige isso, de reagir às mudanças e às coisas que estão acontecendo mais rápido. E você precisa fazer isso. O Fábio diz, né, parabéns pelo trabalho lá do São Vicente de Paulo e Caraí. Ah, que legal, bacana. Pois é, estava falando aqui, inclusive há pouco, que a biblioteca do Colégio São Vicente de Paulo, eu devo a essa biblioteca lá muitas coisas, porque muitas coisas que eu fiz e continuei fazendo até hoje vieram daquela biblioteca maravilhosa que tinha lá nos anos 80, com vários temas que me levaram para várias coisas que eu estou estudando até hoje. Olá, Rose. Então, a gente precisa disso. Eu vi isso durante a pandemia, como eu já falei outras vezes,
onde eu pus a PNL à prova, foi a minha grande oportunidade de botar a PNL à prova junto com a hipnose, porque as pessoas precisavam de mudanças rápidas, elas tinham que resolver, elas estavam dentro de casa enlouquecendo, ansiosas, deprimidas, temerosas, com a família toda aglutinada num espaço pequeno. Muitos tentavam ficar em casa há mais tempo, ou bastante tempo, e em lugares que às vezes eram bem restritos. Eu ainda fiquei aqui numa casa que tem um jardim grande, que eu posso ir para o lado de fora, num condomínio que as casas são separadas, então você podia chegar até a porta, assim, com tranquilidade, mas algumas pessoas moravam em lugares fechados, em prédios fechados e tal, então eu vi as pessoas desesperadas, descompensadas, e os processos de PNL que eu ia aplicando, trabalhando, traziam alívio, resultado, mudanças. E esse processo da hipnose gerativa gera transformações, mas não são transformações superficiais, são transformações profundas. Isso que é muito importante da gente dizer, né? Essa solução da hipnose gerativa, e principalmente dentro de um processo de terapia, né, se você fizer a nossa formação em hipnoterapia, né, então você consegue aí um resultado espetacular, fascinante. E é um resultado que ele não é um tapa-buraco, não é um paliativo. Muitas pessoas pensam, ah, não pode fazer uma psicanálise, então vai, faz uma PNL ali um tempinho para ver se você melhora. Não, gente, a PNL, quando ela é feita corretamente, quando ela é feita, olá Maíra, tudo bem? Quando ela é feita de uma forma legal, ela é muito profunda, ela causa mudanças estruturais, ela é abrangente e é algo assim que causa uma transformação pessoal muito profunda. Então a ideia de juntar a hipnose com a programação neurolinguística é justamente essa, né? A hipnose sozinha, ela já é capaz, na sua versão mais leve possível, onde a pessoa está totalmente consciente, levemente relaxada. Existe evidência científica que a hipnose ela já abre a pessoa para mudanças diversas em sua versão mais light, mais leve. E já se sabe também, com o aprofundamento das pesquisas, que transes mais profundos podem gerar reações corporais diversas, como, por exemplo, analgesia. Há pessoas que fazem. Isso é um fato, tá, gente? E eu não sei como é que as pessoas que não acreditam, né? Porque não conhecem, como é que elas explicam o fato de que as pessoas fazem cirurgias cardíacas com o peito aberto conversando com o médico sobre hipnose, né, então isso é uma coisa que é muito interessante, dependendo do nível de hipnose que a coisa acontece, existem reações psicossomáticas que são bem interessantes. E isso tudo está a nosso dispor. E uma outra transformação pessoal que é muito importante da gente fazer também, é a auto-hipnose. Uma das coisas que eu faço sempre, pelo menos uns 4, 5 dias na semana, eu pego sempre algum tempo no meio do meu dia, 1 horinha, 1 hora e pouco, para ouvir algumas das induções, seja do Paul McKenna, do Richard Bandler, algumas minhas mesmo, porque eu capricho para fazer coisas que eu não vejo por aí, por isso eu faço, então eu ouço as minhas próprias induções, antes que alguém pense que o cara, pô, ficou ouvindo as próprias induções dele, mas é porque eu faço aquilo que infelizmente eu não encontro por aí. Se eu encontrasse mais pessoas fazendo esse método de juntar a PNL com a hipnose, eu estaria ouvindo de outras pessoas também. Mas quem eu vejo que é próximo disso que eu faço é o Paul McKenna, que é inglês, e o Richard Bandler, que é um dos criadores da programação neurolinguística. E isso eu vou ensinar para vocês. Ou seja, então, essa transformação pessoal é algo que você pode aprender, porque você também pode aprender a hipnose e gravar para si própria, para si próprio, áudios de hipnose, onde você vai trabalhar as questões que são importantes para você, que geram mudanças. Nesses meus livros que eu tenho roteiros hipnóticos, aqui no Poder da Hipnose, eu tenho alguns roteiros hipnóticos, mas nesse que está vindo aí tem outros, vários outros roteiros hipnóticos no Guia Definitivo da Hipnose Prática. Só de você ler o roteiro hipnótico, a linguagem hipnótica contida no texto gera transformações e mudanças em você, que foi uma das coisas que o Milton Erickson nos ensinou. E aí a gente vem a um outro tipo de transformação também que é importante, pegando aí nosso tema hoje, que hipnose não é só para hipnoterapeuta. O estudo da hipnose, da comunicação hipnótica, da interação não verbal, do poder e capacidade de influência de outras pessoas, não é só para a situação onde você põe as pessoas de olhos fechados e num transe para fazer terapia, ou hipnose de palco, como alguns fazem, que eu acho um desperdício, enfim, uma coisa que não leva a lugar nenhum. Mas comunicadores, palestrantes, oradores, todos vão precisar
capturar a atenção das pessoas, fazer rapport com ela, eliciar estados nas pessoas. Os grandes oradores, os grandes atores, eles conseguem fazer isso. E sem querer, eles acabam usando uma comunicação hipnótica. Só que hoje, a hipnose, a programação neurolinguística modelaram esse tipo de coisa. Então, hoje não é mais atributo da sorte. Você pode aprender passo a passo como fazer. E esse é o meu objetivo nas formações que eu ministro nessa área. Então, nas formações que eu ministro, nós vamos começar primeiro com o poder da hipnose, que é 19 e 20 de outubro. Vai ser o seu primeiro contato com a hipnose, mesmo que você já tenha feito cursos, né? Eu sei que muitos aí fazem cursos de 2, 3 dias e ganham um papel dizendo que vocês são masters em hipnose. Eu sinto dizer para vocês que vocês não são, tá? Por mais que vocês tenham um papel escrito isso. Porque não adianta você ficar sem dormir 3 dias, que você não vai ter a quantidade de tempo, nem de prática, nem de treinamento necessário para em 2 finais de semana você se tornar mestre em hipnose. Não tem jeito. E como você não pode fazer a faculdade de medicina em um ano, nem de psicologia em 6 meses. Não existe isso, isso não é possível, né? Não é possível, não interessa o que está escrito no papel, você não é isso, se você tem esse papel, né? Segundo convenções internacionais de pessoas que estudam seriamente esse assunto, para você se tornar um praticante inicial de hipnose, você precisa de pelo menos umas 80, 90 horas de curso. E para você se tornar algo próximo do Master em Hipnose, da Maestria em Hipnose, você precisa de pelo menos mais umas 80, 90 horas para você poder treinar, treinar com os alunos, assistir várias demonstrações, fazer uma série de perguntas e questionamentos à pessoa que está ministrando. Então, no poder da hipnose, você vai ter o contato com a hipnose, você vai aprender as primeiras ferramentas da hipnose. Um mês depois, em novembro, as datas eu não tenho aqui agora, não sei se a Sol e a Júlia que estão aí podem talvez colocar aí para as pessoas, mas nós já vamos começar ainda esse ano, nós vamos fazer o Practitioner e o Master em Hipnose. Espera que a minha conexão, desculpa, gente, minha conexão aqui, não sei por quê, acabou, deu uma falhada aqui. Ainda esse ano nós vamos completar tanto o Master quanto o Practitioner em Hipnose. Nós vamos começar depois do Poder da Hipnose, que eu recomendo que todo mundo faça, inclusive se você fizer e depois quiser fazer as formações, você vai ter descontos, tem uma série de situações especiais aí para você. Mas é legal, porque inclusive tem uma modelagem que eu fiz aí da inteligência artificial, que eu criei um transe hipnótico baseado no sucesso da inteligência artificial para trabalhar com as pessoas dentro da mente delas mesmo, né? Enfim, uma coisa que eu não vou revelar agora, que só se você fizer o poder da hipnose você vai ter acesso a esse processo aí. E depois nós vamos fazer o practitioner. E uma das características é que eu dou curso de hipnose há muitos anos, e ao longo dos anos eu fui refinando, melhorando, melhorando, refinando, refinando, melhorando, aí fiz o poder da hipnose, e aí quando eu achei que tinha escrito tudo, continuei melhorando, refinando, refinando, melhorando, bem depois do poder da hipnose. E o curso, ele é um processo todo mastigado, é como se fosse um quebra-cabeça. Vamos montar o quebra-cabeça? Vamos começar da ponta do meio, ou então da ponta e do meio, depois a gente vai juntando as partes. Então, na verdade, eu dividi toda a comunicação hipnótica, eu dividi todo o processo hipnótico em várias etapas, onde você vai treinando comigo desde o beabá até a maestria, você vai treinando vários processos, e é um processo construtivista, porque tem base na programação neurolinguística, inclusive o método que eu ensino a hipnose é o mesmo método das formações de programação neurolinguística. Você assiste uma demonstração, você aprende toda a técnica, você vai treinar com os colegas, depois você volta com suas experiências, a gente faz o processamento do que aconteceu e a gente abre para múltiplas aplicações além disso, e assim nós vamos durante todo o processo. Tem algumas partes teóricas, mas tem muita prática, porque o meu objetivo é formar hipnoterapeutas. Esse é o meu objetivo. Você começa no Practitioner em Hipnose, aprendendo todas as ferramentas da hipnose, e quando você chega no Master em Hipnose, você tem todo o processo de hipnoterapia, onde você aprende a fazer terapia através da hipnose, onde você tem todo um processo estruturado. Claro que você vai desenvolver do seu jeito, da sua maneira, a maneira de fazer hipnose, mas você vai ter um processo todo estruturado, bonitinho, onde através desse processo você vai poder começar a trabalhar com as pessoas.
Né? É claro que você precisa continuar praticando, você precisa continuar uma série de coisas. E lembrando que os nossos cursos, eles têm certificação internacional. O Practitioner e o Master, você vem com uma certificação da WHO, que é uma organização, World Hypnosis Organization, que junta institutos e profissionais de hipnose da Europa, do mundo inteiro, que se uniram por uma seriedade e um processo de excelência na forma de ministrar essas formações, obedecendo às regras sobre aquilo que funciona, sobre aquilo que dá certo nas formações. Então, todo o nosso curso ele é referendado para essa organização internacional e, ao final do curso, você vai ter um certificado com um selo internacional de verdade. Eu não fui lá para outro país e criei uma empresa para dizer que você tem um selo internacional, como alguns aí fizeram. Então, muita gente foi lá para os Estados Unidos, criou uma empresa e aí dá selo internacional da sua própria empresa que criou nos Estados Unidos. Eu acho isso meio duvidoso. O trabalho que eu faço, né, eu sou ligado a uma organização que produz pesquisa científica na área da hipnose, na área da programação neurolinguística, do coaching também, né, que existe tudo isso sendo publicado cientificamente, e é por isso que nós temos um selo de qualidade internacional. Então eu quero convidar todos vocês para saber um pouco mais sobre isso, e o primeiro passo para isso é que você vá lá agora no Instagram, assim que você acabar aqui comigo, no Instituto Manifesta e se afilie lá, não é afilie, segue a gente lá no Instagram, no Instituto Manifesta, me segue aqui no meu Instagram, que ainda não está me seguindo, né, André_Pérsia, mas já me segue lá também o Instituto Manifesta para receber tudo que a gente vai estar fazendo de agora em diante em relação a isso. Entra lá na página institutomanifesta.com.br. Os cursos vão acontecer em Foz do Iguaçu. É fácil você chegar de qualquer lugar do Brasil, e se você já decidir logo que vai fazer o curso, você já consegue passagem aérea por um valor muito bom ainda, que é muito melhor do que você tentar fazer isso em cima da hora. É um lugar lindo, você ainda pode tirar uns dias extras aí para ir até a Argentina, para ir visitar lá as cataratas, quem nunca foi, ou quem já foi também é bom. Olá, Matheus, tudo bem? Então vai lá, o grupo é muito legal, né? A equipe é muito bacana e as pessoas que vão fazer o curso também, que já disseram que vão fazer com a gente, são pessoas muito legais, é um clima muito gostoso de aprendizagem, de transformação pessoal. É mudança o tempo todo. Esse não é um curso informativo, é um curso formativo, é aquele que você se forma, você treina competências. Eu vou treinar você em sala de aula para você progressivamente sair do não entendimento ou baixo entendimento ou confuso entendimento da hipnose até um grau de maestria em hipnose, onde você vai aprender vários processos profundos. Você vai receber um treinamento e você vai treinar comigo em sala de aula. Eu não vou falar sobre isso, que muitos cursos é engraçado. O hipnotizador fica lá fazendo hipnose com as pessoas, aí todo mundo fica assistindo e aí ele recebe o certificado no final e pouco praticou ou quase nada. Comigo não, você vai aprender, você em sala de aula você vai assistir as demonstrações e você vai fazer exatamente aquilo que eu fiz do mesmo jeito com seus colegas em atividades de grupo. Por quê? Porque só assim, de acordo com a PNL, você desenvolve as competências que são necessárias. Então, entra lá, segue a gente, e vem muita coisa bacana por aí. Instituto Manifesta. Manifesta, na realidade, as coisas que você deseja. É por isso que a gente escolheu esse nome. Então, gente, eu quero agradecer a vocês aí, né, para falar sobre isso, porque transformação pessoal é algo que a gente precisa fazer. E através da PNL e da hipnose, você tem acesso a recursos poderosos internos que permitem com que essas coisas ocorram com muito maior frequência, com muito maior rapidez. E isso é totalmente congruente com as necessidades do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente vive num mundo onde as coisas precisam acontecer desse jeito. E não interessa, como eu disse, se a gente gosta ou não. É assim. E você tem uma forma segura, profunda, abrangente, eficaz para fazer transformações profundas nas pessoas. E eu sou psicólogo, então a gente faz isso com muita ética, com muito olho na psicologia, mesmo pessoas que não são psicólogos que vão fazer o curso vão aprender com a mesma ética da psicologia, com a mesma ética daquilo que é sério, com respeito às pessoas. A gente não está lá para fazer espetáculos de hipnose de palco, porque isso não serve para nada. Nós estamos lá para ensinar realmente como trabalhar as pessoas de uma maneira profunda. Aquelas pessoas que estão entrando agora, nós estamos finalizando a live, mas ela vai ficar disponível aqui no Instagram para você poder assistir. Hipnose e Transformação Pessoal. E você já sabe, vai lá no Instituto Manifesta, aqui no Instagram, e
acompanha lá o que a gente está fazendo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos aí pelo carinho, por terem ficado até agora, por estarem aqui falando o que vocês estão falando, pelas mensagens bacanas que vocês estão enviando. Infelizmente não dá para a gente ler tudo que está vindo aí, mas eu quero agradecer mais uma vez e fiquem atentos, porque na próxima semana eu vou fazer mais lives, né? Às vezes eu comunico assim em cima da hora, porque eu estou aproveitando todo o tempo disponível que eu tenho para a gente poder falar sobre essas coisas interessantes e nem sempre eu consigo planejar com antecedência. Às vezes surge uma oportunidade como hoje e eu decido o que vou fazer e faço e depois fica aí para todo mundo poder assistir. Então, um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês, né? Divirtam-se, fiquem bem e nos acompanhem aí para os eventos que nós vamos estar fazendo, inclusive aqui online, que todos podem participar. Grande abraço. Boa noite.